Minha conversão a Jesus Cristo pelo evangelista Emanuel Jesus. A confissão do evangelista Emanuel Jesus foi um testemunho de partir o coração, porque ele já foi um membro muito poderoso e o supremo tribunal do reino do diabo. Algumas das coisas sobre ele são: seu nome de cultista que Satanás lhe deu. As autoridades pararam de prendê-lo quando ele estava no reino das trevas porque nunca poderia mantê-lo na prisão. Ele se tornaria invisível e escaparia. Certa vez, um esquadrão de soldados comandados por um major veio prendê-lo e Emanuel lhe disse: matei mais homens do que seus olhos jamais viram. Abriram fogo contra ele com AK-47 e ele entregou as balas. Emanuel foi salvo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu a ele e mudou seu nome para Emanuel Jesus, que significa na língua Yorubá, Nigéria, filho do rei Jesus. Minha conversão a Jesus Cristo. Você quer dizer depois de mim: diabo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que minha Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que minha Bíblia diz que eu não sou. Eu posso fazer o que minha Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ter o que minha Bíblia diz que eu posso ter. Diabo, eu quero que você saiba também: você é o que minha Bíblia diz que você é e você não pode fazer o que minha Bíblia diz que você não pode fazer. E você não pode ter o que minha Bíblia diz que você não pode ter. Você é um mentiroso, é por isso que nunca acredito em você. Um assassino, é por isso que nunca confio em você. Mas Jesus veio para morrer por mim, para que eu fosse salvo. E é isso que eu quero e a Bíblia diz que estou salvo, então creio que estou salvo. E é por isso que sou abençoado. Eu nunca poderei ser amaldiçoado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Quantos de vocês acreditam que Deus é bom? Esta noite, Deus colocou em meu coração compartilhar com vocês o testemunho da minha conversão. Como me tornei cristão porque não vim de um lar cristão ou de uma família cristã. Muitos de vocês são abençoados o suficiente. Não quero usar a palavra sorte. Não acredito que um cristão tenha sorte, ok? Não acredito que um cristão tenha sorte. Acredito que um cristão é abençoado. Antes de me tornar cristão, eu praticava a arte do feiticeiro e praticava magia. E eu estava praticando 4 tipos diferentes de magia. Mas antes de entrarmos nessas coisas, quero que nos preparemos para o que o Senhor preparou para nós esta noite. A oração antes do início de sua confissão. Então, devemos inclinar nossas cabeças em orações, por favor. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Pois o Senhor Deus onipotente reina, trema a terra diante dele. Pai celestial, reconhecemos a tua santidade. Reconhecemos a sua justiça. Reconhecemos o seu Espírito Santo e a presença do seu Espírito Santo neste lugar. E assim, queremos agradecer a você, Senhor Jesus, por assumir a responsabilidade de vir a este mundo de pecado para derramar seu sangue para que fôssemos resgatados e redimidos de nosso mundo perdido. E que seríamos transformados das trevas para a luz. Nós só queremos dar-lhe a glória. Pai Celestial, pode ser que haja algumas almas aqui esta noite que afirmam conhecê-lo, mas nunca o conheceram. Pode ser que haja algumas que ainda estão procurando e procurando onde encontrá-lo. E há alguns que realmente conhecem você, mas não podem confiar no que você é para eles. Que seja da sua santa vontade, ó Senhor, que, ao ministrar neste testemunho, todas as necessidades sejam atendidas. Vire nosso mundo de cabeça para baixo para sua glória e deixe-nos ser um trabalhador para a expansão do seu reino. Leve a glória para si mesmo, Pai. Dê-nos as bênçãos e que o reino das trevas seja envergonhado e exalte a sua palavra acima do seu nome. Para que seu nome seja glorificado no precioso nome de Jesus. E todos os santos dizem amém e amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A confissão. Vejamos aqui, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 19:9. Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a pergunta é: ele conseguiu te encontrar? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele conseguiu te encontrar? Sou nigeriano. A Nigéria está localizada na costa oeste da África. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra. No Oceano Atlântico. Cerca de 10 graus ao norte do Equador. Portanto, se você quiser verificar um mapa, sabe onde pode encontrá-lo. Na Nigéria, antes de me tornar cristão, havia 10 tipos diferentes de sociedades secretas, que na sua língua são chamadas de ocultismo. Mas quando começo a verificar no dicionário o que significa a palavra oculto,
A palavra oculto não significa necessariamente mal. O mundo oculto significa a sociedade. Mas onde a palavra oculto denotaria o mal é quando você diz oculto secreto. O corpo cristão está em um oculto aberto, não secreto. Estamos em um ocultismo aberto, o que significa que quem quiser pode vir. Mas existem alguns desses corpos ocultos que estão operando em lugares secretos. Por exemplo, a ordem cristã, a maçonaria livre, os estilos orientais e o resto da lista. Então, na Nigéria, antes de me tornar um cristão, os corpos ocultistas secretos na Nigéria que foram registrados sob o governo da Nigéria sob o pretexto de um corpo fraterno eram 10 tipos diferentes de corpos ocultistas secretos. 10 tipos diferentes deles que foram registrados sob as leis da Nigéria. E o que esse povo faz é se registrar na lei, para que seja protegido pela lei. E quando eles entram em seu salão de reunião, eles praticam todos os tipos de atrocidades. Por exemplo, a Igreja Universal de Satanás aqui nos Estados Unidos, eles são cobertos por sua lei, cobertos por sua Constituição. Eles têm o direito de escolher, têm o direito de adorar o que quiserem e essa organização está registrada sob as leis dos Estados Unidos. Refiro-me à Igreja de Satanás. Pelo que ouvimos desses satanistas, você percebe que eles estão indo longe demais destruindo as almas, os lares e as vidas das pessoas. Eu estava em Chicago no início deste ano, quando uma senhora estava testemunhando em uma igreja em Chicago que ela era uma criadora do satanista. Se você quer saber o que quero dizer com criadora, ela teria que ser concebida deliberadamente, engravidar, dar à luz a criança para que a criança pudesse ser usada em rituais pelos satanistas. Agora, por que Satanás está fazendo isso com a raça humana? Quero que examinemos isso antes de compartilhar com você como me tornei um cristão. Por que Satanás iria querer fazer isso? Tomemos, por exemplo, cerca de 15 anos atrás, 1973, se for preciso. As leis de sua terra aprovaram o aborto neste país. As leis de sua terra deram o direito de uma mulher, com ou sem o consentimento do marido, ter o poder de abortar uma criança. 15 anos depois você começa a ver, em seu próprio idioma, você os chama de lares de aborto, mas em meu próprio idioma, eu os chamo de lares de abate. 15 anos depois, você começa a ver muitos matadouros construídos ao seu redor e as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Especialistas em destruição de almas, especialistas em destruição de vidas. Por que Satanás está fazendo isso conosco? A razão é simples. Se você quer destruir uma espécie, pegue os ovos dessa espécie e destrua-os. Esterilize seus ovos e eles serão completamente destruídos. Nossos filhos são nossos ovos. Então o diabo quer destruir os reinos dos seres humanos na face da terra e a melhor maneira dele fazer isso é destruindo nossos filhos. Então, o que estou dizendo é que, sendo um crente, você tem uma grande responsabilidade e precisa estar atento. Agora, naqueles dias, antes de Cristo entrar em minha vida, eu era uma pessoa horrível. E as pessoas me temem e era isso que eu queria naqueles dias. Se eu for a uma sala de cinema para assistir a um filme, isso foi antes de me tornar um cristão, porque eu era tão mau e perverso, você encontraria mais de 20 pessoas que queriam pagar pelo meu ingresso. Por quê? Porque lá você tem que lutar para conseguir ingresso porque a multidão era demais. Então o que eu faço é enfeitiçar as pessoas, aí elas vão ceder para mim. Posso ir lá sem esforço para conseguir meu ingresso. Quando as pessoas perceberem que era isso que eu fazia, ninguém quer que eu coloque feitiços nelas. Então eles dizem, você está aqui professor, você está aqui. Eu era conhecido como professor, mas não como professor de qualquer grau universitário, mas como professor de magia. Oh, você está aqui professor, ok, não se preocupe, apenas fique aqui, eu trago sua passagem para você em 1 minuto. Mais de 20 pessoas virão para fazer isso. Porque se não o fizerem, vou deixá-los pagar por isso. Eu coloco feitiços nas pessoas e faço todo tipo de atrocidade e a polícia não pode me prender. Chegou a um ponto que se você for à polícia eu pegar seu telefone e ligar para a polícia e dizer, oh, há um problema aqui, há um homem que está causando alguns problemas e o resto, blá 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 e eles vão te perguntar, você conhece o homem? Uma vez que você diz que é um saco de maldade ou você diz que é o professor Shankara. Eles dizem, desculpe, não vamos lá. Honestamente, porque eles tentaram tudo o que pensam que podem fazer para me reprimir ou tirar meus poderes de mim. Mas não conseguiram, não conseguiram. Muitas vezes me colocaram na cela da polícia, muitas vezes me colocaram na prisão. Eu nunca fiquei lá. Eu desaparecia da prisão, da cela da polícia e voltava para casa.
E eu volto amanhã de manhã e digo: quem você colocou em sua prisão ontem? Eles ficam apavorados. Posso entrar lá e pegar alguns poucos policiais e colocá-los em um grande tormento. Meus mestres naqueles dias em ocultismo mágico, eles estimaram meu contato ou fonte de alimentação no reino espiritual em cerca de 1 milhão de watts. Que não sei quantos milhões posso colocar em eletricidade. Ou seja, se eu fosse um gerador de eletricidade, seria capaz de fornecer um tipo de eletricidade que atenderia a todo o estado de Illinois. Se eu fosse uma usina geradora, que gerasse eletricidade, eu seria capaz de fornecer a energia que atenderia todo o estado de Illinois. Então até meus mestres tinham medo de mim porque eles acreditam que minha medicação é tão pura e tão concentrada e eu poderia estar olhando para você, assim naqueles dias, mesmo que você visse alguns símbolos em meu corpo. Eu poderia apenas estar olhando para você assim e estarei atormentando você assim sem tocá-lo. Esse era o tipo de vida que eu costumava viver. Então chegou a um estágio que eu pensei que era alguma coisa. Eu me lembro, e isso eu nunca vou esquecer, eu sempre compartilho com os irmãos. Eu lembro que havia um alvoroço político e eu era líder de uma gangue. E começamos a causar alguns problemas na sociedade e o governo convocou alguns policiais para aquele lugar para manter a paz. E eu tenho um remédio perigoso comigo e bati naqueles policiais com eles, 6 deles. E então, quando eu os acertei com essa coisa perigosa, eles não conseguiram remover seus uniformes de seus corpos. Seus uniformes estavam grudados em seus corpos, eles não podem tirá-lo. Razão, lá na zona oeste de onde venho, havia uma espécie de encantamento que dizia que só a morte pode tirar a pele da perna de uma ave. Então, quando isso acontecer com os policiais, por estarem sentindo um calor excessivo no corpo, ao fazerem isso, estarão tentando tirar o uniforme mas não conseguem. E eu sei, uma vez que eu os atinja com essa coisa perigosa, eles não podem durar mais uma semana, eles vão morrer. E quando isso aconteceu, eles voltaram para a delegacia e reclamaram com seus mestres e seus mestres decidiram arrastar alguns outros policiais, para policiais militares. Eles vieram e começaram a brigar, jogando gás lacrimogêneo e tudo mais. E cada um deles que eu seguro assim, eles se foram. Cada um deles que eu seguro, eles se foram. E quando os demais viram o que estava acontecendo, fugiram. Então o governo agora envia soldados, e eles disseram a esses soldados para me levar vivo ou morto. E quando esses soldados entraram e um deles começou a apontar para mim, sim, esse é o homem, esse é o homem. E eles entraram, e eu disse a esse jovem que comandava aqueles soldados, ele era um major de patente e eu chamo pelo nome, e ele diz, quem te disse meu nome? E eu disse, Goodwin, eu sei tudo o que eu quero saber. Então eu disse a ele o nome de sua mãe também. Ah, que tipo de pessoa você é? Eu disse que você esqueceu o que o governo pede para você vir fazer aqui, não é? Você foi convidado a vir e me levar morto ou vivo. E agora você está aqui lutando com palavras. Eu disse, mas quer saber, eu matei mais homens do que seus olhos jamais viram. Você quer morrer? E ele retrucou, quem você pensa que é? E ele sacou sua metralhadora, engatilhada. Eu disse Goodwin, sinto muito por você, mas não quero matar, mas não atire aquela arma. Ele puxou o gatilho, eu peguei aquelas balas, devolvi para ele. E eu disse que você quer tentar outra coisa? Oh, ele simplesmente caiu, ele desmaiou, ele ficou tão chocado, ele não podia acreditar em seus olhos que você pode apontar uma metralhadora para um ser humano e ele pode resistir àquelas balas. Eu apenas recolhi tudo, quente com a fumaça neles e devolvi a ele. E eu disse Goodwin, você quer tentar outra coisa? Eu estava protegido, mas tenho uma coisa para lhe dizer. Jericó tinha uma parede com cerca de 15 metros de espessura, cerca de 30 metros de altura e eles tinham um cisco cavado em volta dessa parede, com cerca de 18 metros de profundidade e cerca de 30 metros de largura. Mas quando a ira de Deus ruge contra Jericó, argamassas e tijolos não resistiram à ira de Deus. Por que estou dizendo isso? Talvez você tenha algum tipo de fortaleza que construiu para si mesmo, para proteção. Não há fortaleza que você possa construir para si mesmo que possa protegê-lo, a menos que Deus. Construí todas essas coisas ao meu redor e pensei que tenho tudo para mim e posso controlar tudo à vontade até que um dia algo estranho aconteceu. Deitei-me naquela tarde, com as janelas escancaradas, não havia rede naquela janela. E vi uma pomba voando para dentro do meu quarto daquela janela, o que foi um mau sinal para mim como mágico. Você pode pegar uma pomba na gaiola ou qualquer coisa, não é um mau sinal.
Mas quando uma pomba voa para onde você mora, isso está lhe dizendo que você morrerá em breve. Isso foi o que os supersticiosos acreditam, e porque eles acreditam nisso, acontece assim. Agora, há algo que eu quero que você entenda aqui. Aquele pássaro, a pomba, como a Bíblia o toma como símbolo do Espírito Santo. Deus sabe o que está fazendo. Eu era um mágico, praticava magia sagrada, magia negra, magia branca, magia da cabala. Conheço muitos pentáculos e caracteres que podemos usar para evocar demônios para que apareçam em diferentes formas. Em forma de ser humano, em forma de pássaro, em forma de animal, em forma de cobra, em forma de caule e o resto. Mas não há nenhum símbolo, nenhum personagem mágico para fazer você aparecer na forma de uma pomba. Ninguém. Esse pássaro é tão protegido por Deus, que o diabo não pode usá-lo. Então, quando você, como um mago sagrado, vir uma pomba voando para dentro de sua casa, onde você mora, prepare-se para morrer. Então, quando vi esta pomba voar para o meu quarto, creio que foi o fim de tudo, creio que chegou o fim. Então eu disse: tudo bem, pomba, antes que você me mate, eu vou matar você primeiro. Então comecei a perseguir esta pomba por todo o meu quarto. E de repente, esta pomba subiu lá e bateu em alguma coisa lá em cima e disse: você quer me matar? Que mal eu fiz? Fiquei chocado ao ouvir um pássaro falando com voz de ser humano. Ele repetiu isso de novo: você quer me matar? Que mal eu fiz? E eu disse: porque Deus criou você para ficar no mato. O que você veio fazer no meu quarto? Por isso eu quero te matar. Esse é o mal que você fez. E ele respondeu: eu vou embora. Eu vou estar de volta esta noite. Oh, uma pomba na noite. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu só conheço uma coruja. Uma coruja pode voar à noite. Eles não vêm durante o dia, mas seus olhos estão abertos à noite. Mas nunca vi uma pomba voando à noite. Ele finalmente voou pela janela. Foi embora. Fiquei tão perturbado porque aquele aperto estava em meu coração. Ei cara, isso é o fim de tudo. Você vai morrer. E eu realmente morri. Se você puder entender do que estou falando, eu realmente morri. E foi assim que aconteceu. À noite, olho para o meu relógio na parede. Era precisamente 1 hora, mas pouco antes de me converter, houve uma briga entre dois dos membros de um dos grupos ocultistas a que pertenço. O que realmente aconteceu foi que o homem que ocupava o cargo de Agbena morreu. Então eu era o Tunal. Esse é o segundo no comando do líder, Olu. Dois irmãos do mesmo pai começaram a caçar um ao outro com os encantos nativos, porque cada um deles queria o cargo vago ou o cargo vago. Eles queriam se tornar o Agbena. Fizemos tudo o que pudemos para resolver a briga, mas eles se recusaram a concordar. O mais novo dos dois argumentou que foi o primeiro a se tornar um membro do culto antes de seu irmão mais velho se juntar ao grupo. Mas o irmão mais velho alegou ser mais velho e também era rico, é claro. E você sabe o que o dinheiro não pode fazer. Não tenho certeza se algo pode fazer nesta geração. O caso tornou-se tão difícil e complicado para o resto dos membros, aqueles que estão em autoridade, principalmente o Arifa de Obuni. Tornou-se tão difícil para eles, tornou-se tão complicado quando esses dois irmãos começaram a se encantar e se machucar com seus poderes remotos, controle remoto. Então eu chamei todo mundo e disse: se você não resolver essa diferença, acho que não poderia ser membro desta sociedade e decidir ficar sozinho. Quando eles viram que eu realmente falava sério e percebendo minhas contribuições para o grupo, eles começaram a procurar uma maneira de me trazer de volta, mas era tarde demais. Eu já havia me decidido. Depois de tentarem sem sucesso por algum tempo, eles se voltam para os meios secretos de usar feitiços para me prejudicar. Eles tentaram tudo o que podiam, mas falharam. Bem, uma das noites em que eu estava dormindo no meu quarto e por volta da 1 da manhã, ouvi uma voz me chamando pela janela dizendo: Professor Shankar, Gidli. Isso é Professor Shankar, levante-se. Naquela época, eu normalmente não fechava as janelas do meu quarto, porque não havia ladrão que se atrevesse a vir roubar ou arrombar minhas propriedades. Tal ladrão irá varrer o chão até cair morto, porque enquanto varre o chão, o espírito maligno continuará tornando sujo, sujo e sujo repetidas vezes. Mas quando ouvi esta voz, respondi: fale em Yoruba. Isso significa: se você chamar um morto na rua, é o filho de outro homem que atenderá a essa ligação. Se ele tiver o mesmo nome, respondi dessa forma pensando que alguém mal intencionado queria usar um feitiço conhecido como Akipeta, para chamar e me mate. No entanto, ouvi a voz novamente, desta vez me chamando pelo meu nome verdadeiro. E ele me pediu para levantar. Eu respondi a ele, dito Yorubá, ou seja,
É proibido, quando a tempestade está forte, nunca pode mover o pequeno caracol sob a semente. A voz soou mais uma vez, chamou meu nome e me ordenou e disse: levante-se. Então eu me levantei. Então fiquei fraco, cansado e estava farto das ligações repetidas. Então eu cantei um encantamento com o objetivo de que depois de terminar aquele encantamento, a bruxa ou feiticeiro ou um feiticeiro, eu pensei que estava por trás do assunto. O encantamento diz: fale em Yoruba. Foi um encantamento muito longo. Ao terminar esses encantamentos, senti-me confiante de que o problema havia acabado e fui dormir. Mas enquanto eu estava apenas tentando cochilar, dormir, ouvi a voz me chamar novamente. Então recitei outro encantamento terrível para que o sangue do homem que falava comigo secasse e, consequentemente, ele morresse. Eu disse: Iotani, isto é, quem é você, Moniko Massimi, dito Yorubá. Sendo interpretado: quem é você? Eu disse que não deveria me machucar. Você insiste que vai me machucar. A cabra que vai machucar, o casaco de tal cabra ficou preto. A ovelha que vai me machucar não vai mudar sua pele de outrora anos. O caracol que me fará mal não tem sangue. A barata que me fará mal não tem ferrão. A lebra que me fará mal correu para se esconder no mato. Que seu sangue seque e você morra em pé. Apesar de este encantamento, a voz novamente me chamou. Então eu desafio: apenas mostre-se a mim e eu lhe mostrarei que homem passa homem, posição passa poder. E ele respondeu e disse, dito Yorubá. Interpretado: deve um homem lutar contra seu criador? O criador? Como assim? O que um criador tem a ver com tudo isso? Quem é você? Eu disse. Eu questionei: quem é você? E o que ouvi me aterrorizou. E a voz diz: eu sou o que sou, a imortalidade que habita na luz. Sou o que sou, você é o que você é. Imortalidade? Não consigo entender do que você está falando. Aí eu quis tomar outro remédio perigoso para usar. Eu quis conversar e ele disse: cala a boca e acreditem. A partir daquele momento, todas as forças das trevas da minha vida morreram. É por isso que eu disse a você: eu realmente morri. Aquelas correntes físicas estavam lá, que você pode chamar de amuletos, mas os poderes que operavam nelas não existiam mais. Sabe, às vezes vai acontecer que, conforme você segue seu caminho, apenas perceba que tudo parece morto ao seu redor e você começa a questionar Deus. Deus, por que isso? Deus, por que isso? Deus, por que eu? E eu sempre digo: se não for você, não vai ser mais ninguém. Deve ser você, para que Deus seja glorificado. Deus quer falar vida em você, vivificá-lo, torná-lo útil para o que lhe propôs antes da criação do mundo para a sua vida. E aconteceu que quando todas aquelas forças da minha vida morreram, ele começou a me mandar fazer as coisas. E ele me disse: todos aqueles anéis em seus dedos, naqueles dias, meus 10 dedos têm diferentes tipos de anéis e estes não são apenas anéis comuns. São anéis com pingentes, de um tipo ou de outro. Meus ombros estavam cheios de filatelistas. Minha cintura se encheu de filatelistas. Você pode não saber o que é um filatelista. Um filatelista é uma espécie de encanto. Por exemplo, fiz um amuleto em um filateli e, para fazer esse amuleto, preciso do sangue de 201 gatos pretos. E você vai usar o sangue nestas coisas e transformá-lo em uma filatelia, envolvê-lo em um couro e semear, de modo que possa ser comprido o suficiente para passar ao redor de sua cintura. Esse charme particular que estou falando, os usos são de diversas formas. Posso apenas segurar esta filatelia em minhas mãos, recitar um pequeno encantamento e colocá-lo em volta da minha cintura e você não me verá mais. Eu fico invisível. A mesma filatelia. Posso pegar assim e recitar um pequeno encantamento, bater no chão ou no chão, e você verá bananas. Você pode não saber o que são bananas, mas alguns de vocês sabem o que são bananas. As bananas da terra estão na família das bananas, mas um pouco maiores. Então tanto a banana quanto a banana vão crescer ali mesmo. Elas simplesmente brotam e conforme você olha para frente, onde quer que seus olhos possam ver, então a banana e a banana vão crescer naquele arbusto. Por que fazemos isso? Fazemos isso. Se houver uma batalha ou guerra entre duas nações, posso usar esse feitiço para me tornar invisível. Eu posso ir para a terra do meu inimigo e trazer esta coisa, atingir seu solo com ela e essas bananas irão crescer, então eu volto para o meu próprio país. O que aconteceu? À medida que essas bananas crescem, elas amadurecem imediatamente. Eles ficam maduros, mas é um veneno, se você ousar comê-los.
Então o objetivo é destruir o seu inimigo, e matá-lo, porque quem comer dessas bananas ou banana da terra, vai morrer. E as pessoas não saberão quem e o que os mata, não saberão quem e o que envenena a comida para eles. Esse é o tipo de vida que eu estava vivendo naqueles dias. Então, como ele me ordenou que puxasse essas coisas para baixo, e eu tenho que puxar tudo para baixo. Eu costumava ter uma corda, um fio em minha cabeça assim feito e preparado magicamente e carrega apenas. Não sei se alguns de vocês estão familiarizados com o que se chama búzios. Você sabe o que são búzios? Coure foi o primeiro dinheiro usado naquela época, antes que os metais fossem inventados. Essa coisa, fio, carrega abertamente 3 búzios e o propósito para isso é como eu estou aqui. Se eu tiver esse fio na minha cabeça e alguém estiver falando sobre mim, caluniando sobre mim, em qualquer lugar do mundo, de repente, como assim que ele ou ela terminar de caluniar, haverá uma temperatura semelhante à febre que se desenvolverá em seu corpo. Antes que você perceba, dentro de 8 horas, ele está morto. A pessoa estará morta. Essas são coisas que estavam sendo feitas pelo diabo e o diabo quer que eu acredite que estou seguro. Mas quando Jesus veio, Jesus disse, puxe para baixo e foi isso que eu fiz, goste ou não. Eu puxo tudo para baixo. Eu puxo tudo para baixo. Aqueles nas minhas paredes que eu penduro na parede, eu puxo para baixo. E eu tenho essa bolsa mágica, e é por isso que me chamam de bolsa da maldade. Eu tenho essa bolsa mágica, embora seja tão pequena, menor que isso. Mas por menor que seja, se você quiser colocar esse púlpito dentro dele, ele vai pegar, vai conter, vai só expandir. Aí eu peguei essa sacola e comecei a colocar tudo dentro da sacola. Então algo aconteceu e eu nunca vou esquecer. Eu tenho esse óleo, é um óleo mágico. Quando você esfrega esse óleo mágico em sua mão e aperta a mão de um homem de negócios e diz, cara, seu negócio vai dar certo hoje, e mais tarde ele entra em seu armazém onde tem seu negócio e imediatamente toca em qualquer um de seus produtos ou mercadorias. E a primeira pessoa que entrar para comprar vai pegar o dinheiro sozinha. Se não tomar cuidado, pode vender aquele armazém naquele mesmo dia, porque aqueles demônios vão começar a trazer clientes do nada. Não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês. Você simplesmente sai para comprar algo que nem precisa e nem pensa nisso. Você apenas vai lá, compra e pode chegar em casa antes de perceber, o que estou fazendo? Por que eu compro essa coisa? Para que eu preciso disso? E eu quero que você tenha certeza de que existem algumas forças demoníacas por trás desse tipo de coisa. E é por isso que Jesus te encoraja a orar sempre. Por que você tem que orar sempre? Por que você é recomendado a orar sempre? Deixe-me entrar nisso brevemente antes de voltar ao que estou dizendo a você. Por que você tem que orar sempre? Antes de me tornar um cristão, eu praticava bruxaria e o que fazemos? Não nos reunimos no físico. O que fazemos no sentido real? Dormimos em casa, deitamos em casa e saímos de nossos corpos para obter na reunião. E isso eu venho fazendo há anos. Eu ia às reuniões e voltava para casa para entrar no meu corpo. Mas algo aconteceu um dia. Ao sair e voltar, não consegui encontrar a porta para entrar em casa, mas não sei o que aconteceu. Então fui aos mestres, nós os chamamos de mestres invisíveis. Fui aos mestres invisíveis para perguntar o que aconteceu, porque não consigo entrar na casa. E eles me disseram que havia alguém naquela casa que estava usando uma oração branca. Você sabe o que é chamado de oração branca? Suas orações cristãs que são orações brancas. Então havia alguém naquela casa que estava usando uma oração branca, e o que acontecia quando alguém usava uma oração branca? Veja bem, esta parede aqui é espessa na medida em que você é material. Você não pode penetrá-la, a menos que destrua essa parede para abrir caminho para você. Mas no reino espiritual, essa parede não é uma barreira. Você pode facilmente percorrer. Mas no mesmo reino espiritual, se no físico, esta porta ali está aberta, aquela porta ali está aberta, as janelas estão abertas no físico. E alguém se ajoelha aqui e começa a orar em nome de Jesus. Acredite em mim, no reino espiritual, todas essas paredes se tornam fortificadas, as portas fechadas, trancadas, que nenhuma força, nenhum poder pode penetrar. Acredito que é por isso que o Senhor Jesus os encoraja a orar sempre. Por quê? Porque Jesus quer que você feche as portas contra essas forças e evite que elas entrem em você. Você fecha as portas contra eles. Você fortifica seus muros contra eles. Foi exatamente isso que aconteceu. Salmos 55:17 de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. 1 Tessalonicenses 5:17 Orem sem cessar.
Então, se você é um cristão que vive uma vida de oração, é isso que você está fazendo com os demônios. Eles não terão como entrar. Como identificar um cristão no reino espiritual? Então, naqueles dias antes de me tornar um cristão, se eu estiver andando nas ruas, se eu cruzar com um cristão, eu os conheço. Eles não precisam me dizer. Se você é verdadeiramente um cristão, se você é realmente um filho de Deus, não precisa me dizer. Eu saberei. Como eu sei? Ok, como minha irmã aqui, você quer se aproximar um pouco, você pode levar com você. É por isso que estou ligando para você. Obrigado. Qual é a cor desse casaco, gente? Preto, ok. Mesmo que ela esteja usando este casaco preto em si mesma no físico, no reino espiritual, se ela é cristã, você também quer vir, meu irmão. Obrigado. No reino espiritual, desde o topo da cabeça até a sola dos pés, o corpo dela e tudo parecerá com a cor da camisa dele. Por quê? Do topo da cabeça à sola dos pés, ela será branca como a neve. É quando eu sei, isso é um cristão. Muito obrigado, pode sentar. E se você é o tipo de cristão que dedica a sua vida às orações, porque o tipo de cristão que acabei de descrever para você é o tipo de cristão que diz: Senhor, quero fazer tudo o que for da sua vontade, mas a vida de oração deles são fracos. Esses são os que você vê em forma de bola de neve. Mas aqueles que estão em oração, eles terão uma visão diferente, uma forma diferente. Se você orar tanto quanto um cristão, quando aqueles que estão possuídos por demônios virem você, eles verão fogo queimando ao seu redor. Haverá uma fornalha queimando ao seu redor. Talvez já tenha acontecido com você às vezes no shopping ou às vezes na rua. Você cruza com algumas pessoas, elas de repente se desviam, não querem cruzar com você porque podem ver. Até você própria é a pessoa que tem tanto poder. Você não sabe que tipo de poder você tem, mas esse povo pode te ver. Eles sabem quem são. Eles não querem ser consumidos porque a Bíblia diz que nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29 Deus é um fogo consumidor. Eles não querem ser consumidos por esse fogo, então eles têm que se afastar e seguir um caminho totalmente diferente. Portanto, se você é o tipo de cristão que vive uma vida de oração, haverá uma fornalha queimando ao seu redor. E quanto mais fervoroso você estiver em oração, maior será a fornalha ao seu redor. E essa é uma grande lição que o Senhor me ensinou antes de me tornar um cristão. Eu acredito que foi uma espécie de universidade pela qual Deus me fez passar antes de me tornar um cristão, para que eu pudesse ser uma bênção para o corpo de Cristo. Então, encorajo sua vida de oração hoje. Seja mais oração. Porque existem forças lá fora que você nem consegue reconhecer, você não as conhece, mas elas te conhecem. E eles sempre procuram vigiar a hora da sua fraqueza. Olá! Essas forças lá fora, sempre gostam de vigiar a hora da sua fraqueza. Assista ao vídeo sublinhado, portanto, certifique-se de ter o suficiente em seu reservatório espiritual para que, quando o diabo vier, você tenha muito a oferecer. Ore, sempre. Ok, vamos voltar ao testemunho. Agora, ele tinha me mandado empacotar todas aquelas coisas e eu comecei a empacotar. E eu estava falando sobre um tipo de óleo, o óleo mágico. Este óleo mágico, se você o esfregar em sua mão, apertar a mão de um homem de negócios, você verá que seu negócio vai funcionar, o negócio vai andar. Se você disser que o negócio vai liquidar, ele definitivamente liquidará. Então eu disse, este óleo pode ser útil para mim no futuro, então eu tento esconder esse óleo debaixo da minha cama. Não tenho outro lugar para colocá-lo a não ser debaixo da minha cama. E esta voz diz, trago para fora. Eu disse para que você possa me ver também. Porque eu não sabia que ele podia me ver, pensei que ele estava apenas falando. Mas depois que me converti e me tornei um cristão, voltei a pensar naquele incidente e o Espírito Santo começou a ministrar a mim que, aquele incidente que aconteceu naquela noite indica que nós, crentes, cristãos, há alguns de vocês que têm um tipo de pecado ou outro, escondido no armário secreto do seu coração e você nunca quer desistir dele, provavelmente por causa do prazer que você sente neles. Mas o que eu quero te dizer é, Deus pode te ver. Não tem como você se esconder dele, ele pode te ver. Então, não tente agradar aos homens, mas agradar a Deus porque esse Deus, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Ele me disse para tirar, eu tirei, coloquei no saco e depois de tudo colocado no saco, e ele disse, coloque na cabeça e isso é um comando que nenhum homem jamais me deu na minha vida.
nem minha mãe, e já fui mandada. Peguei a bolsa e pronto. Na minha cabeça, mas o que aconteceu, é no físico, falando da minha força física. Não vou conseguir levantar essa sacola, colocar na cabeça, é muito pesado. Mas de onde vem essa força? Eu não sei. Não me pergunte, acabei de perceber que consegui pegá-lo e colocá-lo na minha cabeça. Mas antes eu vou 10 minutos porque é assim que eu coloquei na minha cabeça. Ele disse, siga-me. Eu disse, não posso te ver e você me pede para te seguir. Como sei para onde estou indo ou para onde você está indo? Como posso te seguir? Ele disse, siga-me. E o que eu experimentei é que se ele quer que eu entre por esta porta e eu estava tentando entrar por aquela porta, ele vai me dizer, aqui estou, venha o que? Mas eu não posso vê-lo. Sabe, muitas vezes, há uma grande revelação aqui. Muitas vezes, você quer ver Deus, quer ver a pegada dele para poder segui-lo. Um passo após o outro e quando isso não acontece, você desanima. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, mesmo que você seja ignorante, o Espírito do Senhor o guiará no caminho que você deve seguir. Agora, em outras palavras, estou dizendo que o sucesso desse pensamento não depende da sua capacidade, mas da capacidade de Deus. Tudo que Deus está exigindo de você é que se coloque à disposição. Portanto, sua disponibilidade é o que conta, não sua habilidade. Não o que você pode fazer ou o que não pode fazer, mas você está disponível para o uso de Deus? E se você se colocar à disposição mesmo sendo ignorante, o Espírito Santo dele vai te guiar. E se o Espírito Santo for seu guia, se o Espírito Santo for seu professor, você nunca perderá isso. Então, eu o segui e depois de cerca de 10 minutos, foi como se um vagão inteiro de um trem tivesse sido colocado na minha cabeça, de tão pesado que ficou. E eu disse, Senhor, mas com uma mente arrogante. Você sabe que isso acontece conosco. Pensamos que somos alguma coisa, nos tornamos tão arrogantes contra Deus ou para com Deus. Com uma mente arrogante, eu disse, Senhor, isso é muito pesado. E aquela voz gentil entrou e quebrou todas as fortalezas que estavam em meu coração. E disse que você pode comparar isso com o fardo de seus pecados. Ou seja, se você puder comparar o peso dessa carga com o fardo de seus pecados, compare. Então, a partir desse ponto, percebo que se Deus deixar você sozinho para carregar o fardo de seus pecados sozinho, nenhum homem sobreviverá. Graças a Deus por Jesus. Então comecei a ouvir aquela voz sonora como se fosse de longe, dizendo, Jesus está chamando com ternura ao mundo inteiro, chamando hoje, chamando hoje. Antes de terminarem a primeira estrofe, você pode ver algum observador descendo. Pela primeira vez na minha vida, alguém vai me fazer chorar. Lembro que meu avô costumava me chamar de pedra. Então, um dia, eu perguntei a ele, papai, por que você me chama de pedra? Ele disse porque você nunca quebra. Mas naquela noite, a pedra rachou. Então comecei a seguir essa voz enquanto ela me guiava. E essa coisa estava ficando cada vez mais pesada a cada passo que dava. Então eu tentei empurrá-lo para fora. Não quero mais isso na minha cabeça. Eu quero empurrá-lo. Surpreendentemente, todo o meu corpo iria cair junto com esse fardo. E algo estava me dizendo em minha mente, se você cair com essa coisa na cabeça, você não vai sobreviver, você vai morrer. Até que esta voz me conduziu a este cemitério. Fiquei fraco, cansado e parece que não havia mais ossos em meu corpo. Desesperadamente, eu disse, meu Senhor, desta vez com um coração humilde. Esse é o momento que Deus espera em sua vida. No momento em que você percebe que não é nada, no momento em que percebe que só Deus pode ser tudo para você. No momento em que você percebe que não tem força ou poder próprio, mas Deus. E quando você entrega a Deus, Ele pega e faz isso por você. Sabe, muitos de nós, crentes, cometemos grandes erros o tempo todo, quando temos problemas, em vez de nos voltarmos para Deus. Quero dizer, não apenas nos voltarmos para Deus, mas entregarmos os problemas para Deus. Em vez de fazermos isso, começaremos a fazer uso de todas as forças e poderes disponíveis para nós. Mas uma vez que essa força, poder e influência disponíveis falham, em vez de culparmos a nós mesmos, começamos a culpar a Deus. Não sei se você entende do que estou falando. Você tem um problema aí, em vez de você entrar em orações e entregá-lo nas mãos de Deus. Ó Deus, você sabe de tudo e começa a usar seu dinheiro. Talvez seu dinheiro seja o poder que era valioso para você naquele momento, você começa a usar seu dinheiro. E quando todo o dinheiro se foi e se esgotou,
Você começa a culpar a Deus, sem perceber que desde o início, você nunca confiou essas coisas nas mãos de Deus. Você está apenas tentando fazer isso com seu conhecimento intelectual. Deus cruzará os braços, olhando para você nos olhos, olhando para o seu coração, esperando o tempo dele, na sua vida. Então a pergunta agora é: ainda é o tempo de Deus em seu coração? Ou é sempre o seu próprio tempo? Porque no momento em que for a hora de Deus, você se renderá. Como falamos esta manhã, o eu fedorento que estava em você. Você entregará tudo a Deus e quando Deus cuidar disso para você, você nunca se arrependerá. Amém se você crê. Eu cedi ele desta vez. Eu disse: meu Senhor, este fardo é muito pesado para mim, você pode me ajudar? E eu ouvi aquela voz dizendo: é agora que eu vou ajudá-lo. Assim que ele disse isso, os milagres começaram a acontecer. O coisa pesada que eu tentei empurrar agora vai por si só sem nenhum esforço da minha parte. Deus não precisa da sua força para poder fazer as coisas que Ele quer fazer na sua vida. Ele não precisa da sua força para poder cumprir aquelas coisas que prometeu cumprir na sua vida. Tudo o que ela precisa de você é ceder. Entregue essas coisas a Ele. Quando essa coisa pesada na minha cabeça caiu, comecei a ouvir aquela canção, dizendo: na cruz, quando vi a luz pela primeira vez, e o fardo do meu coração rolou, dali pela fé, recebi minha visão. E agora estou feliz o dia todo. Quando essa coisa caiu lá, posso ouvir essa força dizendo: ok, agora coloque fogo. Eu disse: meu Senhor, do que você está falando? Não tenho isqueiro, não tenho fósforos. Não há gasolina, nem querosene. Como você espera que eu coloque fogo nisso? Se você tivesse me contado antes de sairmos de casa, eu deveria ter trazido essas coisas comigo. E o que ouvi a seguir foi: pegue. Oh meu Deus, eu gostaria que Deus pudesse deixar você ver o que eu vi naquela noite. É bom ser cristão. Quando ele disse pegue, um pacote de surpresa. Bem ali embaixo, vi um clarão de luz e havia alguns dedos segurando uma caixa de fósforos e posso ver os pulsos desses dedos. Posso ver o cotovelo, o ombro e toda a forma de um corpo. Mas mesmo que eu a visse como uma forma inteira de um corpo de um ser humano, não tenho palavras para descrever essa glória. Foi uma glória. E eu esqueci que ele me pediu para pegar alguma coisa, e eu o questionei. Eu disse, e ele disse: eu já disse a você, eu sou Jesus, que morreu por seus pecados. Se você se arrepender, então você será salvo. Então uma espécie de paixão veio sobre mim que eu comecei a sentir tanta pena de mim mesmo. Então, quanto mais eu digo que sinto muito, mais alta minha voz se torna. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Eu estava gritando assim e chorando amargamente. E ele me disse: eu trouxe você hoje, a este cemitério, para enterrar a morte de seus pecados e ressuscitá-lo para a justiça de Deus. E você irá para todas as nações onde o meu Espírito o conduzirá. A quem te abençoar, eu o abençoarei, e a quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Enquanto ele dizia essas coisas, ocorreu-me, ele me disse para levar pelo menos alguma coisa, mas eu esqueci. Por causa dessa glória, eu concentro minha atenção nele. Não como para desviar os olhos. Então aquilo me deu uma espécie de lição. Que se você é um crente e não pode ver Jesus Cristo em seu corpo físico enquanto está aqui, e se você não consegue encontrá-lo lá, você perde tudo. Porque aquela glória eu vi naquela noite, pelo que a Bíblia diz, nós o veremos, não apenas o vendo. Seremos como ele. É o que minha Bíblia diz. E se vamos ser como aquela glória que vi naquela noite, quero estar lá. Não me importa o que isso me custe. Eu quero estar lá. Estarei disposto, por sua graça e somente por sua graça, a pagar todo o preço exigido para que eu seja como ele. Se Deus puder abrir seus olhos para você ver como são os lugares celestiais, você vai querer ser. Eu quero conseguir e vou conseguir, não importa o que o inimigo pense. Resumindo, peguei aquela caixa de fósforo dele e abri, quebrei uma delas e não consegui mais ver a caixa. E minhas costas e os amuletos explodiram em chamas, como se houvesse gás natural naquele ambiente. E a coisa toda queimou em cinzas. Mas algo nefasto aconteceu. Eu disse a você há pouco que estaria preso na prisão, mas escaparia sem quebrar suas fechaduras ou usar suas portas. O que realmente estava fazendo aquelas coisas, mas estava bem no meu estômago. Então, mesmo que eles me deixem nua, ainda tenho meu poder dentro de mim. E esse é o lugar certo, onde você precisa colocar Jesus na sua vida, dentro de você.
Mesmo que o diabo apareça para despí-lo de tudo que você pensa que é, você ainda tem aquele Jesus dentro de você para guiá-lo no caminho da justiça e derrubar todas as fortalezas do inimigo. Aleluia! O milagre que aconteceu foi que a coisa queimando, o cheiro, a fumaça, entrou na minha narina. Assim que eu respirei, tive um desconforto no estômago, então comecei a vomitar. Mas meu choque foi que a comida que comi ontem à noite não saiu da minha mente. Mas todos aqueles amuletos perigosos, todos aqueles remédios que eu bebia, comia e engolia, foi tudo que começou a cair da minha boca. Eles saíram do meu estômago, como se eu tivesse acabado de comê-los. Alguns deles, eu comia há anos, saíam da mesma forma que entravam lá. Foi um dos milagres que já testemunhei em minha vida pessoal. Ouçam, meus irmãos, eu li na Bíblia, Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés orou para que houvesse maná do céu que ninguém cozinhava, mas o povo podia comer. Elias, um corvo trouxe um pão e o resto. Eu não estava lá, creio pela fé. Mas essa que estou te contando, aconteceu comigo. Portanto, sou uma testemunha viva do poder de Deus e do que Deus pode fazer e tem feito em minha vida pessoal. Depois de jogar todas essas coisas para fora do meu estômago, fiquei mais leve do que nunca. Então algumas poucas coisas aconteceram, que eu notei. Era como se meu rosto estivesse ao contrário. Foi assim e parece que alguém apareceu agora para colocar minha cabeça na posição correta. Então meus globos oculares, parece que o que deveria estar fora estava dentro e o que deveria estar dentro estava fora. Então eu posso sentir aquele rolar em meus olhos para virar para o lugar apropriado. Então, quando levanto a cabeça depois de vomitar, este homem glorioso que vi há pouco está agora na cruz, sangrando. E eu disse: meu Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Um momento atrás eu vi você em uma glória tão grande. O que aconteceu? Mesmo agora, você está nu. Ele me disse: não se envergonhe por eu estar nu. Eu concordei em ficar nu, para que aqueles que acreditam em mim tenham a glória de Deus para se cobrir. Agora, há algo aqui que me fez como eu quero chorar. A coisa mais valiosa no céu ou na terra ou em qualquer planeta, é a glória de Deus. E este Filho unigênito de Deus possuiu esta glória, mas ele concordou em dar esta glória, assim que você acreditar nele. A coisa mais valiosa no céu e na terra, ele deu a você. Como estava lá na Bíblia, eu vi. No Evangelho segundo São João. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este. Agora procure nos corredores da sua alma agora mesmo. Você realmente ama o Senhor? E eu te pergunto de novo, e de novo e de novo e de novo. Você acha que ama o Senhor, mas você realmente ama o Senhor? Até onde você pode ir para sacrificar a si mesmo, seu tempo, seu dinheiro por causa do Senhor? Quão longe você pode ir? Você não pensaria em si mesmo primeiro? Você não pensaria em seu prazer? Você não pensaria no seu tempo? Você não pensaria em suas finanças antes de pensar nele? Você pode ter um amor maior? Maior amor não tem homem do que este. Você pode ter um amor maior? Procure em seu coração, você é honesto consigo mesmo ou está mentindo para si mesmo? Há algo mais que aconteceu naquela noite que realmente me tocou. Assim que ele disse isso, que concordou em ficar nu para que os que nele crescem tivessem a glória do Senhor para se cobrirem, eu olhei para o meu corpo. E era como se eu tivesse lepra por um século. A lepra é um tipo de doença tão perigosa que eu a odeio. E eu disse: meu Senhor, nunca conheci lepra em minha vida, onde encontro isso? E ele disse algo que me fez chorar por 2 semanas inteiras desde aquela noite. Ele me disse: você está envergonhado porque você tem lepra. Ele me disse: era assim que sua alma parecia um momento atrás antes de eu entrar em sua vida. É assim que sua alma parecia aos olhos de Deus. Ele diz que se você é um pecador, sua alma parece o corpo de um leproso, sua alma parece que você está sofrendo de um perigoso verme de cancro. Se você é um pecador e se recusa a desistir desse pecado, voltarei ao nosso assunto, mas deixe-me ainda perguntar a você: você realmente ama o Senhor? Você quer dizer o que está dizendo? Você quer dizer o que está proclamando ou você é apenas um fingidor? Mas eu tenho isso para dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Há perigo em fingimento. Você está me ouvindo? Há perigo em fingir. Se você está fingindo ser o que não é, há um perigo. Você é um cristão. Você é realmente um cristã. Você ama o Senhor, como você nos quer para acreditar. Examine o seu coração e seja honesto consigo mesmo. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Muito acima de tudo, Deus o exaltou muito acima de todos.
Coroe-o como Senhor. Obrigado, Jesus. Você sabe que o salmista diz algo no Salmo 23 e no versículo 6. Eu não sei o quão bem você entende essa parte da Escritura. Vou lê-lo muito rapidamente. Salmo 23, 6. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Embora às vezes sempre leiamos isso por causa da leitura ou porque queremos ler nossa Bíblia, mas o que isso significa para você? Habitar na casa do Senhor. Como você pode habitar na casa do Senhor? Onde está a casa do Senhor? Ele está falando da igreja, dessas paredes. Não, não, não. Habitar na casa do Senhor significa para você habitar em santidade. Você sabe o que eu estou dizendo. Santidade é a casa do Senhor. Então, para você habitar na casa do Senhor, significa para você habitar em santidade. E é por isso que eu disse que vocês precisam examinar seus corações para ver se são fiéis ao que afirmam ser. Se você não é, falta santidade e não se esqueça, sem santidade nenhum homem pode ver a Deus. E eu sei que você quer vê-lo. E se você quiser vê-lo, esse é o passo que você precisa dar. Habite na casa do Senhor, habite em santidade. Deixe a santidade fazer parte de você. Deixe a santidade ser o seu alimento. Deixe a santidade ser a sua água. Deixe a santidade ser sua cama. Deixe a santidade ser a sua conversa. Deixe a santidade ser o seu mundo. Então Deus fará o que quer em sua vida. Agora queremos entrar em orações. Você já sabe pelo que orar. Odeio fingir ser o que não sou. Então, apenas diga a Deus para lhe dar um coração puro. Que tipo de coração? Diga a Deus em sua própria língua, na língua que você entende melhor, para lhe dar um coração puro. Para que tudo o que você fizer, você o faça com o temor do Senhor. E se houver algo em seus caminhos ou em sua vida que não tenha agradado a glória de Deus, deixe que Deus o tire e seja sincero com isso. Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. E você começa a falar com o Senhor e Deus te abençoe enquanto você ora. Foi escrito neste volume divino que quem subirá ao monte do Senhor ou permanecerá em seu lugar santo. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Diga ao Senhor para lhe dar um coração puro hoje. Um coração puro. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Mensagem de salvação: se você deseja escapar do tormento ardente e eterno do fogo do inferno para fazer o céu, você deve aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal hoje, porque o amanhã nunca é prometido. Você deve restituir e confessar todos os seus pecados a Deus e também garantir que você se juntou a uma igreja que acredita na Bíblia para mais crescimento espiritual. No entanto, se você é cristão e ainda se entrega a vários tipos de pecados, como inveja, raiva, falta de perdão, mentira, ódio, malícia, murmuração, fofoca, roubo, aceitar ou dar propina, imperícia em exames, fraude, contrabando e roubo. Talvez você goste de masturbação, fornicação, adultério, prostituição, cobiça por dinheiro e sexo, aborto, lesbianismo, homossexualidade, sequestro, assassinatos rituais e assassinatos. Você deve confessar e se arrepender hoje. Talvez você esteja em embriaguez, brigas, alcoolismo, fumantes, divorciado, casamento polígamo, ocultismo, consulta de médicos nativos para confecção de amuletos, orar em nome de Maria ou quaisquer santos ou anjos, curvar-se ou honrá-los. Você deve renunciar a todos esses abomináveis e implorar pela misericórdia de Deus. Talvez como mulher você ainda tenha se entregado à afeição vil, mudando o uso natural do seu corpo para o que é contra a natureza, portanto, entregando-se a modas mundanas, vestindo roupas transparentes, usando saias curtas e justas ou usando calça, expondo seu peito, lapso para seduzir os homens, pintura labial, fixação de acessórios, tecelagem, bijuterias e brincos, maquilhagem, colocação de pestanas extra, piercing no nariz, tatuagens, fixação de unhas e branqueamento corporal. Você deve se arrepender, dispor e queimá-los e garantir a manutenção de sua beleza natural, porque os injustos não herdarão o reino de Deus. Lembrar, sua alma é preciosa e foi comprada com muito custo pelo sangue de Jesus Cristo, e você não pode se dar ao luxo de perder a sua no inferno pelos próximos bilhões e trilhões de anos na eternidade com eterna tristeza, lágrimas, angústia e sem esperança de nunca vir devido ao mero prazer e moda deste mundo que passa tal é que você pode facilmente abandonar agora e correr para o céu. Ó céu, um lugar de alegria eterna, sem lágrimas,
sem tristeza e sem dores, mas cheio de felicidade da glória de Deus. Por favor, meu amado, não perca o céu e rezo para vê-lo naquela cidade gloriosa muito em breve. Por favor, diga abaixo uma breve oração e fique bem com Deus hoje. Confissão e aceitação de Cristo. Querido Senhor Jesus Cristo, eu admito que sou um pecador. Fiz muitas coisas que não te agradam. Eu vivi minha vida apenas para mim. Sinto muito e me arrependo. Peço que me perdoe. Eu acredito que você morreu na cruz por mim, para me salvar. Você fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Venho até você agora e peço que assuma o controle da minha vida. Eu dou a você. De hoje em diante, ajude-me a viver todos os dias para você e de uma maneira que lhe agrade. Eu te amo, Senhor Jesus, e agradeço por passar toda a eternidade com você em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho.